Olha, sobre esses bloqueios em rodovias federais por bolsonaristas que protestam contra o resultado das urnas na votação do último domingo, nós vamos falar agora com a advogada, professora e doutora em Direito Público, Maria Fernanda, que fala ao vivo com a gente direto de Minas Gerais. Doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer e uma honra estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-la. Doutora, o que essas pessoas estão fazendo é crime? Pode configurar crimes, efetivamente já configura uma infração, configura uma ilegalidade, configura uma inconstitucionalidade e dependendo das provas que forem feitas no bojo das sindicâncias e das apurações, pode também configurar crime. Agora, o fato de que alguns, em vários deles, eles defendem, por exemplo, intervenção militar. No direito, o que é que a senhora vê isso? Isso é absolutamente inadmissível, né? Isso aí sim, se essa é a motivação, porque tem isso também, né? Nós temos na Constituição a garantia do direito à manifestação, a garantia do direito à greve, mas ela não pode acontecer suprimindo outros direitos fundamentais, como o direito de ir e vir, o direito à livre exploração de atividade econômica. No momento que você fecha uma rodovia, você impede o livre trânsito de alimentos perecíveis, a realização de atividades econômicas, quantas pessoas estão perdendo voos, não vão conseguir viajar no feriado, ou seja, há efetivamente um prejuízo que já está apurado, já está realizado, né? Mas, para além disso, nós temos de ver a licitude ou não da motivação. Uma coisa é se fazer uma greve e, eventualmente, até mesmo impedir uma rodovia, desde que você mantenha os serviços essenciais, quando você tem uma motivação lícita. Essa motivação não é visando uma intervenção que vai contra a nossa Carta Constitucional, né? Uma república federativa, um regime democrático. Bem assim, também é inconstitucional fazer esse movimento inspirado na não concordância com o resultado das urnas. Ora, as urnas são democráticas, o resultado ali feito é a vontade legítima, é soberana e, portanto, tem de ser respeitada. Pois é, o que a gente fica preocupado é exatamente diante dessa situação, porque, por exemplo, a gente não percebeu quando o óleo diesel estava acima de R$ 7, R$ 8, esse tipo de manifestação para baixar o preço do combustível, para reivindicar melhores pagamentos, por exemplo, por frete. Agora não, eles estão protestando contra uma eleição que foi legal e foi legítima. Absolutamente, concordo em gênero, número e grau. Então, efetivamente, essas manifestações não se coadunam com o regime democrático. O direito de expressão pode acontecer, então qualquer um individualmente ou mesmo de forma coletiva pode dizer que não concorda com o resultado das urnas, que está frustrado. Afinal de contas, foram eleições muito acirradas, muito apertadas, mas isso não autoriza, primeiro, a fechar qualquer rodovia e impedir o livre direito de ir e vir das pessoas. E, segundo, muito menos autoriza a levantar práticas que sejam anticonstitucionais e, inclusive, que possam representar aí o cometimento de um crime. Isso tudo que a senhora disse, a gente percebeu desde domingo à noite, né, quando saiu o resultado das eleições. Agora, a senhora não acha, por exemplo, que as polícias, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, as próprias polícias estaduais, porque aqui em Goiás também nós tivemos e estamos tendo ocupações e bloqueios em rodovias estaduais. A polícia não tinha que agir? Com certeza. Na verdade, nem precisaria de qualquer medida judicial. A ação e o impedimento desse tipo de ilicitude já deveria ocorrer de ofício. Não tendo sido assim, as decisões judiciais vieram ratificar aquilo que qualquer norma diz. Isso não está apenas e tão somente na Constituição, isso está também no Código de Trânsito Brasileiro. Então, se eles não agiram, se teve uma inação por parte das autoridades competentes para impedir o bloqueio das rodovias, isso via decisão judicial, aí não haveria mais qualquer desculpa para não fazê-lo. Pois é, e diante dessa decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, na opinião da senhora, o que deve acontecer com essas pessoas que estão encabeçando esse movimento e que estão ainda bloqueando as estradas? Pois bem, isso aí é que precisa ser devidamente e adequadamente apurado. Uma vez apurado e uma vez confirmado o que as câmeras estão nos mostrando, o que as imagens, as redes sociais,
efetivamente as autoridades competentes podem vir a responder. Responder, por exemplo, como ato de improbidade, como improbidade administrativa, como ato criminoso, com processos administrativos disciplinares, porque efetivamente ocorrida uma ilicitude no exercício da função pública a que eles estão efetivamente lotados. Portanto, uma pleiade de situações diferentes podem vir a resultar em processos tanto administrativos quanto judiciais para as pessoas que, tendo o poder de resolver a situação, assim não o fizeram. E há suspeitas também, doutora, de que podem ter, por exemplo, empresários por trás dessa movimentação, que não seria apenas atitudes de caminhoneiros ou de outras pessoas que nem são caminhoneiros, né? Isso também complica ainda mais a situação, né? Com certeza, mas volto a repetir, esse tipo de situação precisa antes ser provada, né? Há de se ter um processo administrativo regular, com ampla defesa e contraditório, para levantar todas essas provas, né? Provavelmente inquéritos policiais serão abertos para averiguarem esse tipo de situação. Nesse momento, o mais importante é, digamos assim, extinguir e extirpar o pior da situação, que é justamente o bloqueio. Uma vez resolvido o bloqueio, cabe à autoridade competente, à autoridade policial, fazer o devido levantamento e apurar se efetivamente houve participação ou não de outras pessoas para além dos caminhoneiros. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui ao vivo no Jornal Brasil hoje mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada e felicidades.